Bom dia, segundo ano. Tudo bem? Terminando aqui, hoje nós vamos terminar em filosofia a, a teoria, né, de Marx, um pouco. Claro, de maneira bem resumida. É uma teoria fácil, extremamente contemporânea. Claro que ele escreveu para a época, como eu sempre digo para vocês, porém teve repercussão mundial, não é à toa que o cara ficou tão conhecido. Nós falamos até a dialética marxista na aula passada, né? Materialismo, economia, o mundo de ponta cabeça, e aí vamos por esse lado. Eu vou colocar na questão da prova de vocês, das avaliações, prova não, né? Dessa avaliação, eu vou colocar Karl Marx e vou colocar a matéria, algumas questões da matéria passada, tá? Aí vocês olham aí, eu já mandei para... Eles vão colocar aí no portal para vocês. Então, a respeito de capitalismo e trabalho, dá para a gente entender sem mesmo que eu não conheça a teoria marxista. Mas já sabendo que Marx é contra o capitalismo da maneira que é, na época dele, dá para entender então que capitalismo e trabalho tem alguém que manda e alguém que obedece. E há um abismo muito grande em termos econômicos entre esses dois. Pelo menos assim, automaticamente isso deveria ser a visão que qualquer um de nós teríamos. Ele começa assim, ó, uma vez que a sociedade é estruturada, para Marx, de acordo com a organização de produção, ó, quando as forças produtivas aumentam ou mudam, a sociedade aumenta. Então ele fala que é uma coisa vai levando a outra. Aumentou a produção, já que nós estamos falando de uma organização da produção, isso muda, automaticamente a sociedade muda. Como assim? Vocês devem estar se perguntando. Assim, e alguns aí que conseguem entender, automaticamente já pensou nesse sentido, qual seria essa mudança, né? É uma mudança que ela vai se tornando muito mais drástica no quesito, então, capitalista. Aí ele assim, para fazer uma análise do modo de produção capitalista, Marx então desenvolveu sua obra que ficou aí muito conhecida, que é o Capital. A ideia de mercadoria como forma básica de modelo de produção. Então a mercadoria seria aquela coisa básica da produção. Então tem a mercadoria, tem quem é o dono da mercadoria, quem vai produzir a mercadoria e quem vai obter a mercadoria. Então pensa nesse esquema da sociedade. E aí então dá para entender assim mais tranquilo, né? Olha aqui, a mercadoria possui valores, um dos quais é a utilidade. Aí ele chama isso de valor de uso. Então a mercadoria que está se fazendo, ela vai ter um valor de uso. Óbvio, porque vai ser a sua utilidade. O outro é a utilidade que pode ter para a sociedade, que me permite trocá-la. É o seu valor de troca. Então tem a mercadoria tem uma utilidade e ela vai ser trocada. Para Marx, tudo na sociedade capitalista, inclusive o trabalho humano, é reduzido ao seu valor de troca, que é o dinheiro. Então o quê? Ele tá desenhando o esquema social. Então tem o quê? A mercadoria que está sendo desenvolvida vai ser utilizada, então o dinheiro que vai fazer a troca dessa mercadoria. E aí eu entendi todo o esquema social, segundo a visão marxista, dentro da sua obra O Capital. Agora vamos ver o discorrer disso. O trabalho é instrumento de perpetuação da desigualdade social no capitalismo.
o que ocorre por meio da chamada mais-valia. Então ele vai falar que o trabalho para desenvolver isso é uma perpetuação de desigualdade, porque é o seguinte, pensa então principalmente na época de Karl Marx. Agora, você é o dono do capital, você tem aqui o capital, o capitalista, e aqui o trabalhador. Obviamente, esse aqui vai trabalhar para desenvolver todo esse esquema que foi dito por Marx na sua obra O Capital. Aí agora o que ele faz? Isso aqui é uma desigualdade muito grande. Enquanto o capitalista, o dono do capital, ele está aqui gerando tudo isso, esse aqui gerando os meios para esse aqui trabalhar, esse aqui está trabalhando demais sem poder ter isso que está sendo trabalhado. Então vai gerando um abismo, segundo Karl Marx. E é chamado de mais-valia por quê? Porque a mão de obra que eu vendo, ela é muito barata para esse que detém o capital. E se você for perceber, é claro, quantas pessoas trabalham aí até hoje, horas a fio, por isso que ela ainda, essa teoria marxista, ela é muito difundida, porque tem pessoas que trabalham muito, ganham muito pouco e jamais vão conseguir obter aquilo que eles desenvolvem. Por que os grandes capitalistas, eles acabam colocando as suas indústrias fora? No caso, Estados Unidos. Aí todos vocês já sabem, mão de obra barata, leis menos rígidas, e aí vai. E aí trabalham muito sem poder obter. Isso seria então, é isso tudo que Karl Marx fala. Aí ele desenvolve, aí ele continua assim, ó. Ela é gerada pela apropriação do produto do trabalho do trabalhador. Então ela é gerada pela apropriação do produto do trabalho pelo trabalhador, por parte do proprietário dos meios de produção, que foi isso que eu expliquei. Como o produto trabalho é muitas vezes superior ao valor pago ao trabalhador, gera-se a mais-valia. A ponto daquele produto ele ser, então, muito maior do que o próprio valor de trabalho do trabalhador. Daí ele dá o nome de mais-valia, que fica de posse do empresário capitalista e lhe garante o lucro. Além de submetido à mais-valia, o trabalho do capitalismo caracteriza-se por geralmente extenuante e também alienado. Além de ser extremamente exaustivo, torna a pessoa extremamente alienada. E aí eu já falei para vocês no semestre passado, para vocês dar uma olhadinha, porque a charge é muito boa, na página 19 do módulo 4, capítulo 12. E vai acabando tornando inteiramente alienado aquele que produz esse produto que vai gerar todo esse lucro até a mais-valia, a diferença de valores. Aí, ó. Por causa da fragmentação do processo produtivo, o trabalhador não reconhece o produto, seu trabalho, pois não tem consciência de todo o processo. Aquela coisa quase que meio que fordista, né? A charge põe assim: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então isso aqui é o que normalmente acontece da alienação. A pessoa tem aquele trabalho quase que repetitivo, só faz aquilo, sem saber ao certo o que é e qual a utilização daquele produto. Hoje você pode ter até uma visão, e tem uma visão até do produto, mas hoje você não consegue também obtê-lo. Aqui, além de não saber o que era, você jamais obteria.
Hoje a gente pode até conhecer, devido a todas essas novas ferramentas, mas jamais também uma pessoa vai poder adquirir aquilo. É só você pensar numa montagem, numa montadora de carros importado, que aí nós temos aí pelo Brasil, aqui, num exemplo nosso seria a Caoa. Você pensa um trabalhador daquele braçal, o produto vai sair muito mais caro que o próprio trabalho dele, e aí então ele só faz um tipo de trabalho até chegar ao processo de montagem, e daí ele vai ter condições de obter aquele produto. É quase que zero essa possibilidade, né? E aí, então, discorrendo, ele fala assim, Marx e Engels, na obra Ideologia Amanhã, classificam em 5 estágios de desenvolvimento da sociedade, que são eles. O estágio tribal, em que há propriedade comum sobre as coisas e uso da terra, e não há distinção de classe. Então, coloca bem tribal, aquela coisa bem de uma sociedade que eles deram o nome de sociedade primitiva. Segundo estágio, o estágio do modelo escravista, em que os senhores submetem as pessoas escravizadas à sua vontade e utilizam como peça para a sua produção. Também vocês conhecem muito bem isso aí, porque nós tivemos modelo até recentemente da própria escravidão brasileira. O estágio do modelo feudal de servidão, em que a posição social é definida pela origem ou grau de nobreza. Dá para você entender também vendo o modelo feudal da Idade Média aí na Europa Ocidental. O estágio do capitalismo. Isso aí é muito legal, porque parece que ele faz uma cronologia, né? Se você pensar bem, ele está falando de uma história bem cronológica, que ela vai caminhando. E aqui, ó, porque logo depois do modelo, segundo alguns estudiosos, ele vai falar o seguinte, que depois da Idade Média, quando começa então as grandes navegações, essa mudança de rota, a venda maior, isso aí seria o início do capitalismo. Tem muitos que defendem isso, por isso que ele vai falar agora. O estágio do capitalismo, marcado pela propriedade privada nos meios de produção e pela classe capitalista, a burguesia e a classe trabalhadora. No caso, ele não deu o nome aqui, o proletariado. E o último estágio, o estágio pós-revolução, em que a propriedade privada é suprimida e passa a ser de propriedade do Estado, que é controlado pelos trabalhadores, que é a ditadura do proletariado e o socialismo, até a implantação do comunismo, em que a propriedade seria suprimida e o uso da riqueza, do solo e dos meios de produção se tornaria livres e comum a todo. A humanidade voltaria ao estágio inicial de igualdade. Então voltaria para aquela sociedade que era chamada tribal ou primitiva, onde tudo seria igual. Muito mal interpretado hoje, e eu acho que eu já até falei, né? Seria uma coisa linda, maravilhosa, mas que eu não acredito que esse estágio voltaria. Uma das coisas que vários estudiosos falam, que Marx ele pecou no quesito seguinte, de falar que o capitalismo se autodestruiria. Então ele está falando quase que isso aqui. Mas ninguém, e eu imagino que tanto, qualquer um que desenvolvia a teoria marxista, depois veio essa análise, que ele não previu que o capitalismo, ele se autodestruiria, até nós podemos citar um momento desse, que foi em 1929, com a quebra da Bolsa, mas ele ressurgiu das cinzas, né? Foi quase que um fênix aí. E então eles falam que o grande erro dele foi não conhecer o dinamismo do capitalismo. E eu acho que em detrimento desse grande dinamismo do capitalismo, eu entendo que realmente é muito complicado ele voltar. Esse modelo de sociedade voltar. Tá? Depois a gente vai discutir isso na live amanhã, tá? Um abração.